Oi, oi! Seja muito bem-vinda à série de lives Assumindo o Descontrole. Aqui a gente conversa sobre diversos assuntos que são essenciais para você assumir o descontrole da sua vida. Afinal, a nossa vida ela não é e nem nunca vai ser 100% controlada ou controlável. Então, a melhor forma da gente viver uma vida mais leve, mais saudável e mais feliz é assumindo o descontrole, aprendendo a lidar com o descontrole. Eu sou a Gabi Baracon e o nosso tema surpresa de hoje é isso que falta para você melhorar os seus relacionamentos. Eu vou até fixar aqui o nosso Instagram, no YouTube e no Facebook. Já está lá salvo. Vou salvar aqui. Fixar. Vamos lá. Muito bem. Fixado aí nosso tema de hoje. E antes da gente entrar no nosso tema do dia, que é sobre relacionamentos, um assunto aí que muitas mulheres chegam para conversar comigo. Às vezes, uma das principais causas para querer embarcar num processo de autoconhecimento, porque não aguenta mais estar com seus relacionamentos indo de mal a pior, não aguenta mais lidar mal com as pessoas e receber feedbacks por conta disso. Então, antes da gente entrar nesse assunto, aproveito para lembrar vocês, se quiser mandar pergunta durante a live, pode mandar aí nos comentários, que a gente vai estar conversando também. Eu vou estar olhando os comentários de vocês e sempre no final da live eu abro, para responder pergunta também. Mas durante a live eu vou vendo os comentários, então se quiser deixar sua pergunta aí, pode deixar. E aproveitem. Quem está no YouTube, no Facebook, já compartilha aí com as pessoas. Quem está no Instagram, pega esse aviãozinho que está aí embaixo e já manda para as amigas que você sabe que tem uma certa dificuldade nos relacionamentos, que quer se relacionar melhor, que você acha que esse tipo de conteúdo pode ajudar ela. Então aproveita, manda aí e chama todo mundo para nossa live. E se estiver gostando do que eu estou vendo aí, manda coraçãozinho, curte, comenta, que isso tudo ajuda tanto o Instagram quanto o YouTube e o Facebook a mandarem para mais pessoas, mostrando que esse é um conteúdo relevante. Beleza? Então, bora entrar nesse assunto que é tão importante, que são os relacionamentos. E o que acontece, mulherada? Quando a gente pensa em relacionamentos, a gente geralmente pensa no relacionamento para com o outro, né? A gente quer melhorar os nossos relacionamentos com a nossa família, com o nosso digníssimo ou digníssima, né? Como eu chamo, os parceiros aí amorosos. A gente quer melhorar o nosso relacionamento com as nossas amizades e a gente busca essa melhora do relacionamento de diversas formas. E geralmente a gente busca essa melhora por estar recebendo feedbacks, negativos, e por às vezes a gente está se sentindo mal, a gente não vê o outro se relacionando com a gente também da forma que a gente gostaria, a gente se estressa às vezes com as pessoas sem nem saber por que a gente está se estressando. Eu tenho certeza aí que alguma vez, ou agora, pode ser que você tenha passado por alguma situação dessa recente e que às vezes você ficou remoendo uma mágoa, você ficou tentando pedir para alguém mudar algum tipo de comportamento e você ficou chateada, frustrada quando isso não aconteceu. E por que isso acontece? Por que a gente tem tanta treta aí nos relacionamentos? Por quê, Brasil? Porque a gente quer melhorar os nossos relacionamentos com as pessoas, só que a gente pula um passo muito importante, que é isso que falta para você melhorar os seus relacionamentos. A gente pula esse passo. E quando a gente pula esse passo, eu vou contar para vocês primeiro o que acontece quando a gente pula esse passo. Quando a gente pula esse passo que é tão importante para a gente lidar melhor com nossos relacionamentos, a gente se estressa e não sabe por que a gente se estressou.
A gente fica incomodada, a gente fica pé da vida do nada. Só que lembra, nada é do nada. Sempre acontece alguma coisa, acontece algum gatilho. E isso acontece da gente ficar estressada do nada, né? Do tipo assim, você se estressa, você perde a linha, às vezes você grita, você se estressa além do que você deveria se estressar, e você nem sabe por que você está se estressando tanto. Às vezes você até acha que é por causa de uma coisa, só que você não percebeu que teve algum gatilho para alguma questão aí interna sua e que te despertou essa reação. E aí entra outra coisa que acontece quando a gente não faz isso, que eu vou contar para vocês já já. Quando a gente não tem isso na nossa vida, que já já vou contar para vocês o que é, a gente desconta nas pessoas os nossos sentimentos. A gente não sabe diferenciar o que aconteceu do que realmente, do que a gente sentiu, né? A gente não separa o que você sentiu do que realmente aconteceu. E aí você, além de não saber diferenciar isso, você desconta na pessoa, você responsabiliza a pessoa pelo que você sentiu. E às vezes o que aconteceu não tem nada a ver com o que você sentiu. Um exemplo. Aí, ó, perco tudo, a louca. E aí, ó, o que acontece? Um exemplo, tá? Que eu adoro. Vocês vão me ver dar esse exemplo algumas vezes para algumas coisas. Imaginem 2 casais, tá? Mulherada de plantão aí. Imagina você e o seu boy ou a sua girl assistindo uma televisão. E aí, passa na televisão uma pessoa linda, maravilhosa. E aí o seu digníssimo ou digníssima vira e fala assim, nossa, mas que gata ou que gato. E aí, 2 mulheres passando pela mesma situação. Uma mulher vira e fala assim, nossa, realmente, hein? Poderosa, poderoso. E tem outra que vira e fala, mas é muito FDP. Falando de outra pessoa na minha frente. Não é possível esse desrespeito, essa cara de pau. Não pode fazer isso comigo, é uma falta de respeito. Por que 2 pessoas passando pela mesma situação têm reações tão diferentes? Porque cada uma percebe de um jeito, de acordo com o conteúdo interno que ela tem. E aí, uma se estressou, a outra não se estressou. A situação foi a mesma. A mesma. E aí a pessoa tem uma reação diante disso, sendo que a situação, de forma direta, foi o seu digníssimo ou digníssima fez um comentário sobre uma pessoa na televisão. Ponto. Só que quando a gente vai contar essa situação, principalmente a mulher que se sentiu agredida, né, que achou que foi uma falta de respeito, ela vai contar essa história com todo um enredo, falando, nossa, ele é muito vacilão, porque a gente estava vendo televisão e na minha cara, na cara dura, ele me desrespeitou, que isso, que aquilo. Só que, na verdade, o que aconteceu foi que ele fez um comentário. A interpretação dela de desrespeito, de ser uma coisa errada e não sei o quê, é dela. Isso é um sentimento dela. Por que a outra não sentiu assim? Então, quando a gente não tem isso que falta para você melhorar os seus relacionamentos, que eu vou falar já já, quando você não tem isso, você não sabe diferenciar. E você joga na pessoa a culpa, a responsabilidade pelo que você sentiu. Você não separa o que aconteceu do que realmente sentiu. E aí, a treta tá formada. A treta tá formada. E olha o tanto de treta que não dá por causa disso. Porque você mistura o que você sentiu com o que realmente aconteceu e aí a festa tá feita. E outra coisa que acontece muito nos relacionamentos, que tem muita treta, é o que você se relaciona com a projeção que você fez da pessoa. Eu falo isso, gente, porque eu passei por isso e o começo do meu relacionamento com o digníssimo, eu fiz do nosso relacionamento um inferno. Eu fiz. Por quê? Porque eu estava me relacionando
com o que eu idealizei dele e não com ele de verdade. E isso gera muito problema nos nossos relacionamentos. Então, teve um dia dos namorados que eu coloquei, né? Eu coloquei assim, eu traía o meu namorado. Por quê? Porque eu não me relacionava com ele. Eu me relacionava com o que eu acreditava que ele era, com o que eu idealizei na minha cabeça de pessoa perfeita, de pessoa, né, que eu queria que ele fosse. Eu não estava me relacionando com ele de verdade. E isso daí ferra muito o relacionamento. Porque você fica nessa idealização de pessoa perfeita, e olha que viagem, né? Você cria na sua cabeça uma pessoa, a pessoa que você se relaciona não sabe que você espera que ela seja essa pessoa, e você fica pé da vida com ela quando ela não alcança as expectativas que você criou na sua cabeça. Eita, Giovana! É assim que funciona. E tudo isso acontece porque a gente não tem essa chavinha que eu vou contar para vocês já já. Então, olha quanta treta que acontece nos nossos relacionamentos quando a gente não tem isso que está faltando aí para você melhorar os seus relacionamentos. Outra coisa que acontece é que, além de você se relacionar com a projeção, né, com o que você criou na sua cabeça de que a pessoa seria, você fica querendo mudar a pessoa. E, gente, cara, quem nunca achou que ia mudar alguém? Que atire a primeira pedra. Eu já achei que eu ia mudar várias pessoas. Muitas pessoas. Achei que eu era, sei lá, né? Uma mágica. E aí, quando você não tem isso que eu vou falar, você fica querendo mudar o outro. Sendo que, na verdade, você tem que mudar você. Não é o outro. O meu relacionamento com o Digníssimo hoje só dá certo porque eu mudei. E eu parei de querer mudar ele. É claro que quando ele está vendo a minha mudança, ele está participando de toda essa minha mudança, né? Ele tem se motivado a mudar algumas coisas na vida dele também. Mas não porque eu estava infernizando a vida dele, que nem eu fazia no passado. Porque antigamente era assim, né? Eu era a louca, porque eu queria que ele mudasse para se encaixar no que eu criei na minha cabeça. E não é assim que pode funcionar, não vai funcionar. Então a gente não muda ninguém. Outra coisa que acontece quando você não tem isso que eu vou te contar, você não sabe expressar o que você sente. E uma das maiores tretas nos relacionamentos é a comunicação. Lembra que eu falei, além de você projetar no outro o que você criou na tua cabeça, né? Que você cria na tua cabeça uma expectativa, você não comenta isso com a pessoa e você ainda fica pela vida com ela quando ela não alcança o que você espera que alcance na sua cabeça. Entendeu? É essa loucura aí mesmo. Você cria na tua cabeça, você não comunica para a pessoa e você ainda fica pé da vida com ela quando ela não se encaixa no que você criou na sua cabeça, sendo que ela nem sabia o que você criou na sua cabeça. E aí entram muitas tretas de comunicação. Porque a gente não percebe. Aí, ó, muito verdade. Tá vendo? Brasil, é assim que a gente funciona. E aí, a gente não sabe se expressar, a gente não comunica. Muitas vezes a gente não comunica porque a gente se expressa mal, porque a gente não sabe nem o que a gente está sentindo, a gente não sabe o que a gente quer de verdade. E aí a gente se expressa tudo loucamente. E aí você não sabe se expressar direito e gera um monte de treta. E na nossa comunicação tem uma coisa que é muito legal, que é muito importante da gente fazer, é conferir o que a pessoa entendeu do que você falou. Porque se eu viro para você e falo assim, eu falo, Tati, eu quero que você compre pão para mim. Aí a Tati sai, ela vai lá e traz um pão francês para mim. Aí eu falo, nossa, mano, não era pão francês que eu queria. Era pão de forma. Só que eu falei que era pão de forma? Não, só que na minha cabeça eu tava esperando que ela trouxesse o que eu criei na minha cabeça que eu queria que ela trouxesse. As pessoas não têm bola de cristal. E na hora que você comunica, que você se expressa de forma mais assertiva,
Caraca, gente, evita muito, muito, muito problema nos relacionamentos. Quando eu viro e eu falo, aí, Danusa, traz para mim da padaria 6 pães franceses mais torradinhos, porque eu gosto deles mais moreninhos. Aí, beleza. Aí, antes da Danusa sair, eu falo assim, Danusa, o que você entendeu? Ah, Gabi, eu entendi que você quer 6 pães franceses. Aí ela abstraiu a questão dos moreninhos. Eu confirmo com ela e confirmo novamente. Gente, isso evita muito, muito, muito problema. Muito. Porque a gente não comunica o que a gente quer e a gente espera que a pessoa faça o que a gente quer que está na nossa cabeça. Ou, às vezes, as pessoas nos relacionamentos têm mania, né? A pessoa fala assim, o que aconteceu? Ah, foi nada. Tu tá com uma cara de... e fica falando que não foi nada. Qual é a palhaçada, gente? Para de joguinho. Tem muito relacionamento que tá dando M porque fica de joguinho. Para com essa história. Só que, sabe por que você não consegue se comunicar direito? Sabe por que você não consegue melhorar os seus relacionamentos? Eu já vou te contar, porque ainda tem mais uma coisa que você faz quando você não tem isso. Você fica querendo tratar o outro da forma que você gostaria de ser tratado. Só que vamos lá. Eu gosto de ser tratada do mesmo jeito que a Luísa, que a Danusa, que a Tati. Eu não gosto de ser tratada do mesmo jeito que elas. Cada uma tem a sua forma de gostar de ser tratada. E aí, quando eu fico querendo tratar as pessoas que eu me relaciono, tanto digníssimo, quanto família, quanto amigas, eu fico me preocupando em tratar elas do jeito que eu gostaria de ser tratada, eu não trato elas do jeito que elas gostariam de ser tratadas. E aí dá um monte de problema. E nisso daí entra uma coisa que eu amo muito, que a gente vai conversar, vou fazer uma live específica para a gente conversar sobre isso, que é a linguagem do amor. Porque a linguagem do amor, muitas pessoas nem conhecem, mas é um conceito, gente, que é tão importante nos relacionamentos, tanto amorosos, quanto família, amigos, tudo mais, para qualquer tipo de relacionamento. Porque você precisa tratar a pessoa da forma que ela se sente amada e não da forma que você acha que ela vai se sentir amada. E aí eu adoro. Porque, gente, de achar morreu um burro. Para de ficar achando. Ai, mas eu achei que você queria não sei o quê. Eu achei que você tinha pensado isso. Achou nada, Brasil. Não achou, cara. Pergunta. Saibam como a pessoa quer ser tratada. Na linguagem do amor, por exemplo, que é sensacional, a gente tem 5 linguagens do amor, e eu vou fazer uma live para a gente conversar exatamente sobre as linguagens, mas as linguagens, elas falam exatamente sobre isso. Porque geralmente a gente fica querendo tratar o outro da forma que a gente gostaria de ser tratada. Só que aí, vamos lá. Aqui em casa, por exemplo, digníssimo, a linguagem do amor principal dele é toque físico. A minha é palavra de afirmação. E geralmente, instintivamente, a gente demonstra para o outro o amor da forma que a gente se sente amado. Então, vocês já podem pegar a dica e observar os relacionamentos de vocês aí, tá? Tanto digníssimo, digníssima, quanto família. Filhos. Digníssimo sempre foi de abraçar muito, de beijar, de ficar grudado, de ficar encostando, e eu ficava assim, me solta, não gosto, me incomoda, me irrita. Só que era a forma dele de demonstrar amor para mim. Só que, na verdade, é a forma que ele quer receber o amor. Minha linguagem do amor principal, né, que a gente leva em consideração as 2 primeiras, mas a minha principal é palavra de afirmação. Ou seja, eu gosto de reconhecimento, eu gosto que a pessoa me fale palavras bonitas, eu gosto que as pessoas me motivem.
Aí eu, nossa, acho que é por isso que me separei. Isso é uma das coisas que separa mesmo, porque as pessoas não conhecem esse conceito. Isso é muito importante. E aí, a minha palavra de afirmação. Então, vamos lá. Digníssimo, me abraça, faz carinho, me aperta e não sei o quê. E eu fico assim para ele. Me larga, não gosto, sai de perto de mim. E eu fico falando para ele, ai, você é tão lindo, você é tão maravilhoso, eu te amo, eu confio em você, eu sei que você tem muito potencial. Ele se sente amado? Nenhuma. Não se sente amado. Eu não me sinto amada por ele e ele não se sente amado por mim. Na hora que eu entendo que ele se sente amado com toque físico, eu passo a ter atitudes de toque físico. Ai, Gabi, mas não é a sua linguagem do amor principal. Ai, não é desconfortável para você? No começo, sim. Agora ele me zoa, que ele fala que eu tô virando grudinho. Porque no começo é forçado. Sabe, aquele negócio que eu tinha que pensar. Ele passava perto de mim e eu falava, vou fazer um carinho na cabeça dele, ou vou encostar minha perna na perna dele. Eu ficava sendo muito estratégica. Depois ficou, tipo, automatizado, né? Indo. Agora já é natural. E, gente, amar é uma escolha. Então, se eu quero que ele se sinta amado por mim, eu tenho que falar a linguagem do amor dele. E ele, sabendo da minha também, ele me manda mensagem bonitinha. Sempre que eu termino uma live, ele tá aqui do lado e ele fala, caraca, muito bom, muito legal. Quando eu dou uma palestra, ele pega e ele vem, ele me abraça, ele fala, parabéns, você tá fazendo um ótimo trabalho, que não sei o quê. Então, ele fala a minha língua e eu falo a língua dele. E aí, quando os dois estão com um estoque de amor cheios, cara, evita muito problema. A gente precisa falar a língua do outro. E aí, ó, já descobri que o meu é tempo de qualidade, a minha segunda é tempo de qualidade. Ali, a Andressa, transmitir na linguagem do amor do outro é algo desafiante. É super desafiante. Andressa, minha idete maravilhosa, é um desafio, só que é uma escolha. Lembra que nós somos adultas, né? A gente já conversou muito sobre isso nas mentorias. É um desafio. Só que depois, com o tempo, vai ficando natural. E quando você vai vendo as mudanças na pessoa, no relacionamento de vocês, gente, é muito maravilhoso. É muito bom. É uma coisa que é tão simples e é tão transformadora. E sabe por que tudo isso acontece e a gente não consegue melhorar os nossos relacionamentos? Que eu falei, né? É isso que falta para você melhorar os seus relacionamentos. Sabe o que é que falta? A gente não consegue melhorar os nossos relacionamentos. Sabe por que a gente não consegue melhorar os nossos relacionamentos? Porque a gente começa olhando sempre para os relacionamentos externos. A gente quer melhorar os nossos relacionamentos com os outros. Só que o primeiro passo para a gente conseguir melhorar os nossos relacionamentos com os outros é melhorar os nossos relacionamentos com a pessoa mais importante da nossa vida. Quem é? Eu quero ver aí se alguém sabe. Quem é a pessoa mais importante da nossa vida que a gente precisa melhorar os nossos relacionamentos primeiro? Antes de se preocupar em melhorar os relacionamentos com os outros, que a maioria das pessoas não faz. Vamos ver aí se alguém sabe. Eu, exatamente, Dani, Andressa também aí, eu, exatamente. A gente não consegue melhorar os nossos relacionamentos porque a gente começa querendo melhorar o relacionamento com os outros. E a gente não melhora o nosso relacionamento com a gente. Geralmente as pessoas falam, eu tenho que melhorar meu relacionamento com o meu marido, com o meu noivo, ou com a minha amiga, ou com as minhas filhas, com os meus filhos. Eu tenho que melhorar meu relacionamento sempre com alguém externo. Mas em nenhum momento você para se preocupar em melhorar o seu relacionamento com
você. Isso é o que impede a gente de melhorar os nossos relacionamentos. Porque só quando você melhora os seus relacionamentos com você é que você vai conseguir melhorar os seus relacionamentos com o outro. Se você não tá bem com você, cara, você não vai lidar bem com outra pessoa. Não vai, não adianta. Você pode tentar, você pode ter até algumas mudanças, mas você só vai conseguir de verdade melhorar os seus relacionamentos com outras pessoas quando você olhar para você. Porque quando você olha para você e você melhora os seus relacionamentos com você, aí, ó, nunca, tá vendo? A gente não faz isso. A gente não para melhorar o nosso relacionamento com a gente. E só quando você melhorar o seu relacionamento com você é que você vai conseguir se colocar mais no lugar do outro. Quando você entender como você funciona, você se relacionar melhor com você, você vai se tornar uma pessoa mais empática. E aí você evita muitas tretas. Não quer dizer que você vai ser aquela pessoa submissa. Claro que não. Pelo contrário, você vai saber se posicionar muito melhor. E melhor ainda, sem ferir as pessoas. Porque às vezes a gente fere as pessoas e a gente nem percebe que a gente está ferindo. A gente geralmente fica no lugar de vítima, né, da ferida, a pessoa que foi a vítima, que foi, sei lá, humilhada, que falaram besteira, que não sei o quê, mas às vezes você não percebe que você também está machucando muitas pessoas com as coisas que você fala, com as coisas que você faz. E geralmente a gente só se coloca no lugar de vítima. E tudo isso acontece porque em nenhum momento a gente foi ensinada. Lembra que eu falei para vocês que a gente não separa o que a gente sente do que realmente aconteceu? Que a gente mistura o que a gente acha com o que está acontecendo? A gente cria expectativas e a gente se frustra que a pessoa não se encaixou no que a gente estava esperando? Porque a gente não sabe lidar com a gente. A gente não sabe lidar com o que a gente pensa e com o que a gente sente. A gente mistura o que a gente pensou com o que a gente sentiu, com o que aconteceu, com o que a gente achou que tinha acontecido, e aí o caos já foi criado no teu relacionamento. Porque você não sabe diferenciar essas coisas dentro de você. Lembra que eu falei? Você não consegue se comunicar, você não consegue expressar, você não sabe nem o que você sentiu. Como que você vai falar para outra pessoa de forma assertiva se você nem sabe o que você sentiu? E aí vocês podem estar se perguntando, né? Ai, Gabi, mas como que você chegou nessas conclusões? Tomando é muito na cabeça. Eu não falei para vocês? Eu quase que acabei com o meu relacionamento com o Digníssimo. Foram muitas batidas de cabeça. E quando eu comecei a estudar, né, eu comecei a perceber todos esses conceitos, essas coisas importantes. E lembra que eu falei que o que falta é a gente melhorar o nosso relacionamento com a gente? E eu falei para vocês da linguagem do amor? Muitas pessoas se preocupam em descobrir a linguagem do amor e só usam com o outro, não usam com elas mesmas. Se eu descubro que a minha linguagem do amor é palavra de afirmação e tempo de qualidade, eu tenho que ser a primeira pessoa a me falar a palavra de afirmação. E a primeira pessoa a ter tempo de qualidade comigo. Porque se eu não encho o meu estoque de amor, cara, como que eu vou querer que outra pessoa faça isso por mim? Só outra pessoa é responsável por isso? A outra pessoa pode me ajudar, porque quando a gente está num relacionamento, né, principalmente amoroso, é um conjunto. Qualquer relacionamento são duas pessoas ou mais, né? Mas é um conjunto, as duas pessoas vão ter que estar construindo aquilo dali. Mas eu tenho que ser a primeira pessoa a me preocupar em encher o meu estoque de amor. E a gente não faz isso. A gente não se relaciona bem com a gente. A gente precisa se relacionar bem com a gente. E por que é importante
você se relacionar melhor com você? Cara, você, além de melhorar os teus relacionamentos com as outras pessoas, você vai conseguir identificar o porquê dos sentimentos, quais são os gatilhos que estão te gerando aqueles sentimentos. Quando você aprende a lidar com você, os benefícios não ficam só nos relacionamentos. Então, você ter isso, que é você se relacionar melhor com você mesma, traz benefícios para inúmeras áreas da sua vida. Não só para os teus relacionamentos. Traz benefícios profissionalmente. Profissionalmente envolve relacionamentos, mas em outros quesitos. Você vai saber muito mais aonde potencializar, aonde você precisa reduzir ou eliminar algumas coisas. Você vai ter muito mais critério. E se você não melhorar os seus relacionamentos com você, aí se prepara para continuar tendo BO atrás de BO na tua vida. Se você não melhorar o teu relacionamento com você, você está fadada a repetir os ciclos que já aconteceram, que você não gostou que eles aconteceram. Porque lembra, os padrões estão lá guardadinhos na nossa mente. E eles querem ser confirmados. Se você não aprende a lidar melhor com você, com os seus pensamentos, com as suas emoções, se você não muda a forma que você se relaciona com isso, você vai ficar naquele ciclo vicioso para sempre, para sempre, para sempre. Pensando em relacionamentos amorosos, né, que as meninas colocaram aí, acho que foi por isso que eu acabei me separando. Tem uma coisa que eu falo que às vezes as pessoas não gostam, mas quando você entende, né, o funcionamento da mente, você percebe isso. Tem muitas mulheres que são traídas, terminam o relacionamento, aí vai para outro, é traída de novo, vai para outro, é traída de novo, vai para outro, é traída de novo. E é claro, não justifica, né? Porque os homens que estão traindo estão errados. Mas a mulher que só atrai para ela relacionamentos onde ela é traída, ela atrai isso para a vida dela porque ela tem algum padrão que precisa ser confirmado. E enquanto ela ficar culpando os homens pelas traições e ela não olhar para ela, melhorar o relacionamento dela com ela e modificar os padrões dela, ela vai continuar atraindo para a vida dela relacionamentos onde ela vai ser traída. Às vezes, não vai ser traída pensando em questão sexual, né? Mas vai ser traída de alguma outra forma. Então, a gente fala assim, ai, nossa, Gabi, mas que injusto, porque os caras que são FDP e que não sei o quê. Não, a gente tem... Não, né? Eles são, não justifica, né? Eles são, sim. Mas, se a pessoa tem isso repetidas vezes, ela precisa olhar para ela, porque o padrão está nela. Ela que está atraindo para a vida dela pessoas que façam ela se sentir do jeito que ela se sente quando ela é traída. Porque cada pessoa vai se sentir de um jeito, né? Tem mulher que vai se sentir triste, tem mulher que vai se sentir humilhada, tem mulher que vai se sentir abandonada, cada uma vai se sentir de um jeito. Só que ela tem aquele padrão e aquele padrão precisa ser confirmado. Então, enquanto você não se dedicar a se relacionar melhor com você, você vai continuar repetindo ciclos que você não quer. Padrões de relacionamento que você não quer. Então, o que você precisa fazer para melhorar os seus relacionamentos é melhorar para você o relacionamento com você. Aí, ó, Gabi, como quebrar um padrão de comportamento? Lembra? Pensamento, sentimento, comportamento, resultado. Você tem que fazer o caminho inverso. Você tem que observar os sentimentos e os pensamentos
Dentro dos pensamentos entram as crenças, que são as coisas que a gente acredita, e aí a gente tem as ferramentas de mudança de crença. Tem várias formas de mudar, mas de forma muito resumida, você muda o padrão, né, com repetição ou com forte impacto emocional. São as duas formas de mudar um padrão, né? E aí você tem ferramentas para usar cada uma dessas duas formas. Aproveita aí, já fica o adendo, quem não está lá inscrito na Masterclass gratuita, corre lá depois quando acabar a live para se inscrever, que a gente vai conversar bastante sobre isso. Beleza? Então, mulherada do meu Brasil, se... Adoro esses barulhos assim super altos, né, Brasil? Ao vivo tem essas coisas. Então, voltando. Se você é uma pessoa que quer melhorar os seus relacionamentos, você precisa primeiro, você precisa melhorar os seus relacionamentos com você. Você precisa se dedicar um tempo a você. A gente é muito condicionado a dedicar o tempo sempre para o externo, em nenhum momento para a gente. Então, se dedique um tempo a se entender, a lidar melhor com os seus pensamentos, com as suas emoções, com os seus comportamentos, para que você possa, então, melhorar os seus relacionamentos com as outras pessoas. Fez sentido, mulherada? Alguém tem mais alguma pergunta? Esperar um pouquinho que tem um delayzinho, né? Muito bem. Verdade. Palminhas. Adoro o Brasil. Fez sentido, né? Muito bem. Arrasou. Então, comece a dedicar um tempo para você. Aí, ó, sensacional. Muito obrigada. Comece a dedicar um tempo para você. Porque quando você começar a dedicar um tempo para você, que é uma coisa que eu sei que a maioria de nós não faz, conforme você for dedicando tempo para você, você vai perceber os seus relacionamentos melhorando. E aqui entra uma outra questão muito importante do autoconhecimento, que muitas pessoas falam assim, ai, Gabi, mas não é justo só eu mudar e o outro não fazer nada. Quando a gente começa a desenvolver o nosso autoconhecimento, eu sempre falo, autoconhecimento é responsabilidade. Por quê? Porque você continua lidando com pessoas que não estão se desenvolvendo. E por um momento, por alguns momentos, você vai ter que fazer uma força sozinha. Até que a pessoa tenha um clique para vir junto contigo. Só que lembra, é uma escolha. Como eu falei na linguagem do amor, é uma escolha. E você tem escolha. Se você quer melhorar os seus relacionamentos, começa por você. E deixo até uma dica de música que eu já falei aqui com vocês e que é maravilhosa. A começar em mim. É muito importante a gente entender que toda mudança começa na gente. Que a única pessoa que a gente pode mudar somos nós mesmos. E que quando a gente muda na gente, o mundo em volta muda. E não é porque o mundo mudou, é porque a sua forma de enxergar o mundo mudou. E fica tudo muito mais leve. Os teus relacionamentos ficam muito mais saudáveis. Preciso muito mais lives dessa. Teremos aí, Dani, toda terça e quinta. E esse sábado, surpresa. Muito bacana as dicas, vou colocar em prática. Isso aí. Vambora, mulherada. Lembrem, a gente tem que assumir o descontrole das nossas vidas, porque ela nunca vai ser
100% controlado ou controlável. Os nossos relacionamentos, tanto com a gente quanto com o outro, são prova disso. A gente não tem como controlar 100%, mas se a gente souber lidar com o descontrole, com as oscilações, com os desequilíbrios, a gente consegue, ao saber lidar com isso, viver de uma forma muito mais leve, muito mais equilibrada, saudável e feliz, né, Brasil? Porque a gente merece ser muito feliz nessa vida. Belezura? Fico muito feliz que tenha feito sentido. Por hoje, isso é tudo. E nos vemos terça e quinta nas nossas lives Assumindo o Descontrole. Belezura? Um beijo, um ótimo Dia das Mães para as mamães aí de plantão, que amanhã é Dia das Mães. E tudo de melhor para a gente sempre. Bora assumir o descontrole, mulherada. Um beijo e até mais.